Oi, gente, eu sou a Gabi e a gente está aqui para mais uma aula. O tema de hoje é a evolução dos modelos atômicos. É importante que vocês tenham, antes de assistir essa aula, vocês tenham um conhecimento prévio sobre o conhecimento do modelo de Dalton, que foi a última aula de química postada no nosso canal. É importante que saibamos que a ciência não é algo exato, ela sempre evolui. O maior exemplo disso são os modelos atômicos. Conforme a ciência e os cientistas foram evoluindo, torna-se necessário a elaboração de novos modelos compatíveis com as novas descobertas. Ou seja, conforme eles foram evoluindo suas descobertas ou tendo novas dúvidas, torna-se necessário novos modelos que mostrem essas novas descobertas, que incluam essas novas descobertas, ou que tirem essas novas dúvidas. Então, por isso estamos sempre a gente teve essa constante mudança de modelos atômicos. Raios catódicos. Primeira coisa que a gente tem que entender. Raios catódicos foram descobertos por um cara chamado William Crookes, no chamado ampola de Crookes. O que era a ampola de Crookes? Essa ampola aí que vocês podem ver no gifzinho que eu coloquei era uma ampola de vidro. Ela tinha dois polos, um polo negativo e um polo positivo. O polo negativo se chamaria cátodo e o polo negativo se chamaria ânodo. E ele também teria duas placas carregadas, positivas e negativas. Dentro dessa ampola, o Crookes colocou gases muito rarefeitos, ou seja, ele colocava gases sobre pressões muito baixas. Ao submeter esses gases rarefeitos a essas placas carregadas, ele notava que alguns pequenos raios se dirigindo para o polo positivo. Ou seja, qual seria a explicação para isso? Conclusões. Os raios catódicos seriam carregados negativamente, já que negativo se atrai por positivo e vice-versa. Se atraiu aqui pelo polo positivo, então ele só poderia ser negativo. Então, os raios catódicos eram formados por um feixe de partículas idênticas de carga negativa, ou seja, várias partículas de carga negativa se agrupavam e formavam esses feixes, as quais estavam presentes em toda a matéria. Toda a matéria seria todo o gás. E, portanto, no átomo do gás. É importante que a gente saiba que esse conceito de elétron, ele vai acompanhar a gente por toda a nossa aula. O nome dado a essas partículas foi elétron, então a gente tem a confirmação da existência de carga negativa no átomo. Quando a gente tem isso, torna-se necessária a elaboração de um novo modelo, já que o modelo de Dalton não é mais tão convincente. Agora a gente tem o modelo de Thomson, que ainda seguiria um pouco do modelo de Dalton, já que a gente ainda tem essa esfera maciça de carga positiva chamada prótons agora. Mas agora ela tem uma mudança que seria corpúsculos de carga negativa nela dispersos, os elétrons, do jeito que vocês podem observar no desenho. Agora vocês imaginam, para ficar um exemplo mais claro, imagina uma bola de futebol de carga positiva e nela está grudada várias bolinhas de gude de carga negativa. É o melhor exemplo que eu consigo dar para vocês. O número de elétrons presentes no átomo deveria ser suficiente para anular a carga positiva da esfera. Ou seja, a gente tem a quantidade de carga positiva, a gente tem a quantidade de carga negativa. Para a gente ter um átomo chamado neutro, a gente teria que ter essa carga igual. Se um átomo perdesse um ou mais elétrons, ele ficaria positivamente carregado. Por quê? Já que se ele perde um ou mais elétrons, a carga positiva seria maior do que a negativa. Ele não teria elétrons suficientes para anular a carga positiva. Ou seja, ele seria positivamente carregado. Se um átomo ganhasse um ou mais elétrons, ele ficaria negativamente carregado, já que a carga negativa seria maior do que a positiva. Esses átomos foram denominados eletropositivos e eletronegativos. Atualmente a gente chama eles de íons, tá? Agora, para a gente entrar no outro modelo, que a gente vai entrar no experimento desse outro modelo, a gente tem que entender primeiro a descoberta da radioatividade, mas a gente vai entrar bem por cima porque não é o assunto da aula. E se a gente for, a gente vai sair muito do tema e talvez a gente possa fazer uma aula só sobre isso. Ou seja, em 1896, o Henry Becquerel descobriu que o elemento químico urânio emitia radiações semelhantes ao raio-x. Posteriormente, o casal Curie descobriu uma radioatividade ainda mais forte nos elementos polônio e rádio. Em 1898, o Rutherford resolveu fazer um experimento com essas emissões radioativas. O que ele fez? Ele colocou dentro de uma caixa uma fonte de emissão radioativa e submeteu essa radiação a um campo elétrico. Ele notou que essa emissão radioativa, ela se subdividia quando era submetida a esse campo elétrico. Esse campo elétrico, no caso, teria então um polo positivo e um polo negativo. Quais foram as observações dele? Ele notou que teria 3 subdivisões. Ele tinha primeiro as radiações alfa, que seriam
positivas, já que se atraíam pelo polo negativo, e seriam mais pesadas, porque se você for ver, em comparação com as radiações beta, ela tem um desvio muito menor do seu caminho. Olha, aqui ela fez um desviozinho, aqui ela fez um desviozão. As partículas beta seriam negativas, já que se atraem pelo polo positivo, e mais leves, porque olha o desvio que ela sofre do seu caminho quando submetida a esse campo. E as partículas gama não teriam massa, já que elas não sofrem nenhum desvio. Aí o Rutherford resolveu fazer um outro experimento com essa radiação. Ele colocou dentro dessa caixa, de uma caixa aqui, ele deixou só um buraquinho para passar a radiação e colocou dentro uma fonte de partículas alfa. Qual seria essa fonte de partículas alfa? Polônio. Ele deixou um espacinho para passar essa radiação. De frente ele colocou aqui uma lâmina de ouro. E ao redor ele colocou um detector de partículas. Eu li em alguns livros que esse detector de partículas poderia ser um papel de foto. Qual que era a intenção dele com esse experimento? Ver qual rumo as partículas de radiação iriam tomar quando interagissem com a lâmina de ouro. O que ele reparou? Que 99% das partículas atravessavam a película sem sofrer nenhum desvio, como vocês podem ver aqui no desenho. Tem várias aqui que não sofreram desvio. Apenas 1% sofria grandes desvios, e uma em cada 10.000 colidia com a lâmina e voltava. As poucas partículas alfas desviadas ou que voltavam seriam aquelas que passaram muito perto do núcleo dos átomos que compunham a lâmina de ouro, ou se chocavam com ele. Mas como, se os átomos seriam uma esfera maciça? Como que iriam passar pelo núcleo, se não tem núcleo, é tudo uma bola só? A conclusão seria de que... Opa, volta aqui. A conclusão seria de que a maioria das partículas que conseguiam atravessar a lâmina passariam por espaços vazios. Novamente, a gente entra nesse paradoxo, já que, de acordo com o Thomson e o Dalton, a gente não tem espaços vazios em matéria, a gente tem átomos e esferas maciças. Então, o Rutherford sentiu a necessidade de elaborar um novo modelo, que seria esse daqui. O átomo seria formado por duas regiões, então. O núcleo, ele seria a região central, carga positiva, denominada prótons. A gente ainda tem os prótons e os nêutrons nesse modelo, onde se centraria quase toda a massa do átomo. Depois a gente vai falar mais sobre massa do átomo. E a eletrosfera, os elétrons se movimentando ao redor do núcleo. Então, quando a gente tem esse modelo aqui, a gente consegue entender melhor como foi que o Rutherford pensou. Voltando aqui, já que agora a gente tem esse modelo do átomo que tem um núcleo positivo, explica super bem o que ele entendeu desse experimento. Que a maioria das partículas que conseguiam passar a lâmina passavam para o espaço vazio, já que as partículas alfa seriam positivas caso elas se encontrassem com o núcleo da lâmina de ouro, sendo o núcleo positivo também, elas iriam se repelir, porque da mesma forma que positivo se atrai por negativo e vice-versa, cargas iguais, positivo e positivo ou negativo com negativo, elas se repelem. Então a gente consegue entender como é que foi que Rutherford pensou nesse momento. Para explicar o valor da massa dos átomos, foi proposto a existência de partículas neutras. Por quê? Como no núcleo centraria quase toda a massa do átomo, porque a gente vai ver mais pra frente que os elétrons, eles têm massa quase que insignificante. A massa do átomo se centraria toda no núcleo. Ou seja, às vezes a gente tinha um átomo que ele tinha uma massa X, mas a quantidade de prótons dele era B. A quantidade de prótons dele era muito menor do que a massa. Então, o Rutherford propôs a existência de partículas neutras no núcleo para explicar a massa. Agora que a gente entendeu tudo isso, a gente vem para prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons seriam a carga positiva, eles são representados pela letra P ou por um P+. Eles têm carga relativa mais 1. Os nêutrons, eles são as partículas neutras do átomo, são representados por N. A carga relativa deles seria 0, já que é neutro. Prótons e nêutrons possuem massa muito próximas. Aqui a gente volta nessa teoria das partículas neutras. Elétrons, representados pela letra E ou um E-, tem carga relativa menos 1. Possuem massa insignificante, aquilo que eu falei. Agora a gente vem nos íons. Átomos possuem uma quantidade de elétron igual à sua quantidade de prótons, que nem eu expliquei lá no modelo de Thomson. A gente teria que, para a gente ter um átomo neutro, um átomo que não tem carga, a gente teria que ter uma quantidade de elétrons que anulasse a quantidade de prótons. A formação dos íons nos processos químicos é o resultado da ganha ou perda de elétrons. É a mesma coisa lá do modelo de Thomson que eu expliquei sobre eletropositivos ou eletronegativos.
a gente teria o cátion, que seria o resultado da perda de elétrons. Ou seja, caso o nosso elétron ficasse eletropositivo, aqui a gente chama ele de cátions. A gente tem ânion, que seria o resultado do ganho de elétron, ou seja, um átomo de carga negativa seria um ânion. A identificação do átomo. A gente não tem o nosso CPF, a gente não tem o nosso RG. Então, o átomo também tem o RG dele, que é o que vai fazer a gente identificar e saber muitas coisas sobre esse átomo. Então, quais são esses conjuntos de informações que constituem o RG do átomo? Primeiramente, o número atômico. É o número de prótons existentes no núcleo do átomo, ou seja, o número atômico seria o quê? O número de carga positiva que esse átomo tem. O número de massa é a soma do número... Nossa, tem dois números aqui, vocês perdoem. É a soma do número de prótons e nêutrons existentes no átomo. Lembra que eu disse que o elétron teria massa insignificante? Então, para a gente somar a massa de um átomo, a gente não precisaria contar o elétron, a gente só conta os prótons e os nêutrons existentes nesse átomo. Portanto, massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. É bom a gente guardar essa formulazinha aí. Átomos com o mesmo número atômico fazem parte de um mesmo elemento químico. Vamos pensar que átomos com o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de carga positiva, fazem parte... Eles são todos parentes, entendeu? Vamos pensar que quem tem o mesmo número atômico é parente ali, tem o mesmo elemento químico. Agora a gente entra em notação geral de um átomo. Seria como a gente vai representar esse átomo, principalmente na tabela periódica, que vai ser o próximo assunto que a gente vai estudar. Então, a notação geral do nosso átomo é essa aqui. Geralmente é, pelo menos. Não é sempre, pode a gente ter uma diferença. Esse X significaria o quê? Qual elemento químico esse átomo faz parte? Vamos supor que fosse um Cl aqui, um Cl. Seria um elemento químico do cloro. Então, a gente teria um átomo de cloro aqui. Aí a gente tem o A aqui em cima, que seria a massa dele, que o que é a massa? É a soma dos prótons e os nêutrons. Aqui a gente tem o Z, que seria a nossa quantidade de carga positiva, a quantidade de prótons existentes nesse nosso átomo. E aqui a gente teria uma carga. A carga poderia estar ou não aqui. Como assim? Porque a gente também pode ter um átomo neutro, né? Então não tem por que a gente ter a carga aqui de um átomo neutro. A carga só existe quando a gente tem um átomo eletricamente carregado, ou seja, átomos positivamente carregados recebem um mais, vamos supor que ele seja em uma transformação química, a gente tem um átomo neutro que em uma transformação química ele perde 2 elétrons. Quando ele perde elétron, a gente vai ter um átomo positivamente carregado. Se ele perdeu 2 elétrons, então a gente vai ter aqui um átomo positivamente carregado, vamos ter um mais e um 2, entendeu? Ele vai ter carga negativa mais 2, carga positiva, perdão. Já negativamente carregados recebem um menos, a mesma coisa. Isótopos, isóbaros e isótonos. Meu Deus, mas é bem tranquilo. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, do mesmo elemento, mesmo número de prótons, mesma quantidade de carga positiva. Ou seja, são do mesmo elemento, ou seja, eles são parentes, mas com diferentes números de massa. Ou seja, eles são parentes, mas eles não têm o mesmo peso. Isóbaros são átomos de diferentes números de prótons, ou seja, não são parentes. Elementos químicos diferentes, mas são do mesmo número de massa. Não são parentes, mas têm o mesmo peso. Isótonos, diferentes números de prótons, ou seja, não são parentes, não são do mesmo elemento químico. Diferentes números de massa, ou seja, não têm o mesmo peso. Mas número de elétrons iguais, ou seja, eles pensam igual, eles têm a mesma carga negativa. Ou seja, isótopos são parentes. Isóbaros não são parentes, mas têm o mesmo peso. Isótonos, mesma carga negativa. O modelo de Rutherford-Bohr. Veio Bohr e falou para o Rutherford como que o elétron está ali na eletrosfera, sendo negativo, e já que negativo se atrai pelo positivo, já cansei de falar isso, negativo se atrai pelo positivo, como que ele não se atrai pelo núcleo que é positivo? Estariam os elétrons em movimento de rotação ao redor do núcleo? Porque para ele não se atrair, ele teria que estar em um movimento ali. Mas se, de acordo com a física clássica, toda partícula elétrica em movimento circular tende a emitir energia, ou seja, perdê-la, o elétron perderia energia até que seu movimento de rotação se extingua. Ou seja, vamos imaginar um carro, ajeitar um carro. Aí a gente coloca esse carro numa pista de corrida e a gente deixa ele lá por uns 3 dias, rodando em círculo, sem parar, para nada. Uma hora, a gasolina desse carro, ela vai acabar e esse carro vai parar.
Então vamos imaginar que agora esse carro é nosso átomo. Então a gente tá lá, a gente tem um núcleo aqui, e a gente tem um átomo rodando ao redor dele. Aqui a gente tem um átomo rodando ao redor dele. A uma hora, a energia dele vai acabar, então ele vai ficar parado. Quando ele para, ele se atrairia novamente pelo núcleo, já que o núcleo é positivo e ele não está em movimento nenhum, então ele se atrairia. Então a explicação foi de que a única explicação possível foi de que a física clássica não serviria para os átomos. O experimento base para o modelo de Bohr. Ele teve que criar um novo modelo porque aquilo lá para ele não estava dando muito certo, porque ele tinha que ter uma explicação para o que os elétrons estariam fazendo dentro do átomo. O experimento do Bohr utilizou de uma lâmpada de hidrogênio. Eu não achei a imagem do experimento, então vou utilizar a imaginação de vocês. Vamos imaginar que aqui tem uma lâmpada de hidrogênio. A gente vai ter um prisma. Imagina vários átomos desses construindo um prisma aqui. E a gente vai ter um anteparo. O anteparo seria esse negócio preto aqui. O que aconteceu? Ele observou que quando ele estimulava esse prisma com essa lâmpada de hidrogênio que emitia calor, ele observava que ele tinha algumas cores no anteparo. O que viria a ser isso? A gente vai lá. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas, onde não emitem nem absorvem energia. Vocês não estão vendo esse modelinho aqui? A gente tem uma órbita, 2 órbitas, 3 órbitas, 4 órbitas. E eles ficam girando ao redor aqui, redondando sua órbita. Onde, nessa órbita aqui que eles estão paradinhos, eles não emitem nem absorvem energia, ou seja, a energia deles não acaba. Ao saltar de uma órbita para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade de energia, chamada quantum. Ou seja, quando o elétron é estimulado por essa fonte de calor aqui, a lâmpada de hidrogênio, se ele está aqui, por exemplo, na camada 3, ele vai saltar para a camada 4. Porque ele foi estimulado, ele vai vir para cá. Quando ele faz isso, ele absorve uma quantidade de energia. Só que quando ele deixa de ser estimulado, ele volta para onde ele estava. E quando ele volta, ele emite energia. Quando ele faz aqui, ele absorve, e quando ele volta, ele emite. Eu falei errado, perdão. Então, o movimento de ida, ele absorve, no movimento de volta, ele emite. Quando ele faz o movimento de volta, que é o movimento de emitir, é quando ele emite essas cores no anteparo. Essa energia emitida ou absorvida é chamada de quantum. Agora a gente tem as camadas dos átomos. Lembra que eu apresentei aqui para vocês essas órbitas? Agora não seriam órbitas mais, agora a gente teria camadas. Ainda o mesmo estilo, a camada 1, camada 2, camada 3. O átomo possui em sua eletrosfera 7 camadas eletrônicas. Dá para ver aqui. Cada camada comporta um número máximo de elétrons. Veja, a letra K, L, M, cada uma com o seu número máximo. Ou seja, a gente tem aqui o número 1 sendo substituído pela letra K, até a letra Q, que substituiria o número 7. Então, a gente não tem mais os números nas camadas. A gente tem letras, não sei por qual motivo. Aí é muito importante a gente decorar quantos elétrons cabem em cada camada para quando a gente for fazer uma distribuição eletrônica. A gente vai usar muito isso aqui para muita coisa na química, então é muito importante que a gente decore. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. É muito importante que vocês decorem quantos elétrons cabem em cada camada. Agora a gente vai entrar na química quântica. Para que a química quântica foi criada? A química quântica foi criada na intenção de entender aonde o elétron estava, pelo menos o mais exato possível, porque a gente vai entender mais pra frente que é impossível da gente saber exatamente onde ele estaria. Mas seria possível a gente fazer cálculos para saber mais ou menos aonde ele estaria, com o máximo de precisão possível. Então a gente tem 4 números quânticos. O nosso primeiro número quântico seria os níveis energéticos, que seria chamado número quântico principal. Ele é representado pela letra N, corresponde às 7 camadas da eletrosfera. Dentro dos níveis, aos subníveis. Então a gente tem níveis e dentro deles temos subníveis de energia. Os subníveis de energia seriam o nosso segundo número quântico. Ele seria o número quântico secundário ou azimutal. Ele tem 2 nomes. Ele é representado pela letra L. Essa letra, esse L mais curvado aqui, esse L é diferenciado. São o conteúdo de energia dos elétrons. É o conteúdo de energia que esse elétron tem dentro dele, que está numa camada específica. Vamos pensar, a gente tem uma camada específica, a gente tem um átomo específico dentro dessa camada específica, que tem uma quantidade de energia específica dentro dele. A energia dentro desses átomos, ela pode ser 0, 1, 2 ou 3. É representado pelas letras S, P, D e F.
Cada subnível comporta um número de orbitais. A gente vai entender isso mais pra frente. Primeiramente, o S seria a quantidade de energia 0, S, o P, enfim, dá pra entender. O F seria 3. Cada subnível comporta um número de orbitais. Vamos entender isso depois que a gente entender o princípio da incerteza. O princípio da incerteza seria criado pelo Heisenberg, na tentativa de denominar a posição do elétron na eletrosfera. Não seria possível determinar sua posição e sua velocidade ao mesmo tempo. Ou seja, não seria possível saber exatamente onde o átomo estaria, onde o elétron estaria no átomo, perdão. Apenas poderia se calcular onde haveria maior probabilidade dele estar, os números quânticos. Então foi para isso que foi criado os números quânticos, para calcular onde teríamos mais probabilidade de ter um elétron. Agora a gente vai para o terceiro número quântico, que é o número quântico que representa as orbitais. Esse é chamado de número quântico magnético, é representado pela letra M. Orbital central tem o número quântico magnético igual a 0. Os orbitais à direita tem números quântico magnético mais 1, mais 2 ou mais 3. Orbitais à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Um orbital comporta no máximo 2 elétrons. É um pouco confuso, mas a gente vai entender melhor isso mais pra frente. Aqui, a gente tem o subnível S, que só tem uma orbital. Então, como a gente só tem uma orbital, só pode ser a do meio. Então, essa orbital seria o orbital do número quântico magnético 0. A gente tem o subnível P, que teria 3 orbitais. Essas 3 orbitais, a gente teria o quê? A gente poderia ter uma no meio, uma de um lado, outra do outro. A D comporta 5 orbitais, então a gente poderia ter uma no meio e 2 de cada lado. E a F comporta 7 orbitais, podendo ter uma no meio e 3 de cada lado. Aqui eu coloquei um esqueminha que vai ajudar vocês a lembrar, porque pelo menos me ajuda muito. Caso vocês esqueçam qual seria os subníveis, tá aqui o esqueminha, sopa de feijão, lembrem disso. Química quântica, o quarto número quântico. Se os elétrons são negativos, por que eles não se repelem e se afastam? Porque, como eu disse, mesma carga se repele. Os elétrons podem girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos, criando campos magnéticos que os repelem ou os atraem. Essa rotação é chamada de spin. A gente vai entender melhor mais pra frente isso aí. Ou seja, a gente tem... Vamos pensar aqui que a gente tem um elétron rodando pra cá. Aí ele tá rodando pra esquerda, eu acho. Tá rodando pra cá. Aí aqui ele tá rodando pra esquerda. A gente tem um outro aqui que tá rodando pra direita. Então, cada um tem um campo magnético ao redor de si. Princípio da exclusão de Pauli. Um orbital, o que é um orbital? É isso aqui, ó. O S tem um orbital, uma orbital. Uma orbital comporta, no máximo, 2 elétrons com spins contrários. Ou seja, a gente só pode ter um orbital com 2 elétrons, no máximo, e esse elétron, ele tem que estar com spins contrários. Ou seja, quando a gente tem um elétron girando para a direita, a gente tem que ter um outro girando para a esquerda, porque senão não vai dar certo. Reconhecido por um número quântico de spins. Esse é o nome dele, número quântico de spin, o quarto número quântico. Representação. Esse pra ciminha representa o número quântico de spin positivo, que seria o mais meio. Uma flechinha para cima, número quântico de spin positivo. E a para baixo seria o spin negativo, que seria o menos meio. Representação dos elétrons. Podemos dizer que cada elétron na eletrosfera é representado pelos 4 números quânticos. O elétron é representado por... A gente tem aqui o número quântico principal, que seria o número quântico da camada que ele tá. Qual das 7 camadas, K, L, M, enfim. Aqui a gente tem o número quântico secundário, que é qual que é o nível energético dele, qual a energia que ele tem, que seria o SPDF. E aqui a gente tem a quantidade de elétrons existentes nesse subnível. Quantos elétrons existem com essa força aqui? Num átomo não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Porque se a gente está ali no mesmo átomo, se ele tivesse os 4 números quânticos iguais, ele teria ou que estar em cima do outro e ainda assim não estariam no mesmo lugar. Então, não teria como a gente ter um elétron com os 4 números quânticos iguais. Representação dos elétrons. Regra da máxima multiplicidade. Às vezes, a gente vai ter que fazer essa distribuiçãozinha dos elétrons nas suas orbitais. Muita gente, quando vai fazer esse tipo de distribuição, isso aqui é mais um adendo, não é bem uma aula, mas tipo assim, é mais um adendo pra gente entender que a gente não pode fazer. Quando a gente vai fazer esse tipo de distribuição, muita gente coloca uma flechinha pra cima, uma flechinha pra baixo, uma flechinha pra cima, uma flechinha pra baixo, até acabar os elétrons. Não é assim que a gente faz. O correto seria, em um mesmo subnível, de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron.
Ou seja, a gente deve colocar, aqui a gente tem 3 orbitais, as 3 caixinhas são as nossas orbitais. A gente deve colocar primeiro, todas as caixinhas devem receber seu primeiro elétron, dessa forma. Só depois a gente vai colocando os outros elétrons nas outras caixinhas que ficaram sem, ó. Aqui essa aqui recebeu todas, todos receberam o seu primeiro elétron. Depois a gente vai colocando o que sobrou, ó, até ficar assim. Representação dos elétrons. É importante não confundir. Às vezes pode ter alguma questão sobre elétron de valência. É o elétron mais afastado do núcleo, ou seja, com o número quântico principal maior. Muito simples isso. É só a gente ver qual que é o número que está na camada, qual que é o elétron que está na camada mais distante. A camada mais distante possível seria o Q. Então é só a gente pensar em qual elétron está com o número quântico principal maior. O elétron mais energético, talvez tenha alguma questão sobre isso, é dado pela soma N mais L, ou seja, o número quântico principal, número de camadas, mais o subnível de energia. Então, essa foi a aula de hoje, eu espero um feedback, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Esse é o meu IG, esse é o IG do projeto que eu faço parte, preparatório à progressão, e até a próxima!